Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais um encontro na nossa sala de leitura. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos para Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio 22. Bom, hoje é o dia de número 94 do nosso plano de 365. Vamos ler, vamos interpretar os textos com a graça do nosso bom Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te louvamos, te exaltamos, rendemos graça ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Aqui estamos mais uma vez reunidos nessa sala de leitura e pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ajude, Espírito Santo, a interpretar os textos e aplicar na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 22. Vamos iniciar a nossa leitura a partir do versículo 1. A Bíblia já está aí na tela. Seguiremos então. Deixa eu colocar aqui Deuteronômio, capítulo 22. Se vires extraviado o boi do teu irmão, ou a ovelha, não te desinteressarás deles. De qualquer maneira, os trarás de volta ao teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou se não o conheceres, então trarás ele à tua própria casa, e estará contigo até que teu irmão o busque, e o restituirás a ele. De igual maneira farás com seu jumento, e o mesmo farás com a sua veste, e com todas as coisas perdidas de teu irmão, que ele tiver perdido, e que encontrares, farás do mesmo modo. Não podes esconder-te. Você vê, isso aqui é um princípio, né? É um princípio. Você achou alguma coisa? O que você tem que fazer? É um princípio bíblico, é um princípio, é uma determinação desde o início. Achou o boi do teu irmão, o jumento, a vestimenta, nos dias de hoje, né? A bicicleta, uma blusa, um terno, a carteira. O que você deve fazer? Guardar. Se não souber de quem é, até o teu irmão procurar. Hoje em dia, ir a um órgão que fiscalize isso, ao setor de achados e perdidos, né? Se você sabe de quem é, devolver, mas muitos não seguem esse princípio, né? Uma vez eu viajei com a esposa de São Paulo, capital, para São José do Rio Preto, ia ministrar um culto lá, e aí a gente esqueceu o terno no ônibus. Olha o mosquitinho. Esquecemos o terno pendurado no ônibus, na cordinha assim que tem a janela. A Cris pendurou ali na cordinha. Quando chegou, o ônibus tudo escuro, chegamos de madrugada, descemos e esquecemos o terno pendurado lá. Só quando a gente chegou na casa dos meus sogros, que aí eu me atentei. E o terno, Cris? Aí pronto, já era. Aí a gente foi na garagem, na central dos ônibus lá em São José do Rio Preto. Já não estava mais dentro do ônibus, ninguém viu, não estava lá no setor de achados e perdidos, enfim. Alguém que estava dentro do ônibus, algum passageiro viu que a gente esqueceu, pegou, levou embora, meu amigo. Deu uma dó, um dos melhores ternos que eu tinha. Levou embora. Poxa, viu ali, por que não pegou o terno? Falou pro motorista, motorista, esqueceram aqui e tal.
Mas também tem aquele negócio, né? Vai que entregou para alguém, para algum funcionário, o funcionário maldoso também não fez a parte dele. Enfim, é um princípio, né? Tem gente que esquece a Bíblia na igreja, depois vai procurar, não está mais. A Bíblia, hein? Algum irmão viu, gostou, olha que Bíblia bonita, vou levar embora, vá para casa, é a minha agora. Rasga a primeira folha, na primeira folha está lá, nessa Bíblia pertence ao fulano de tal. Aí ele vai lá, rasga a primeira folha. Gente, só Deus vai ter misericórdia, né? Versículo 4. Não verás o jumento de teu irmão, ou seu boi caídos pelo caminho, e não te esconderás deles. Certamente o ajudarás, e o levantá-lo-ás outra vez. A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a veste de uma mulher, porque todos os que fazem isso são uma abominação para o Senhor teu Deus. Ponto. Não preciso entrar em detalhes aqui, o texto é claro, não é? Não vou nem entrar em detalhes aqui. Isso aqui está tratando sobre o travestismo. Travestismo. Veja bem a palavra que eu estou falando, tá? Certas vestimentas, elas são bem características para serem usadas de acordo com a ordem criada. Não é aquele extremo, né, e com todo respeito aqui, isso é uma doutrina local e cada um respeite a doutrina local da igreja que você é membro. Mas na igreja que eu ministro, a gente não adotou essa doutrina. Por exemplo, mulher só pode usar saia, homem só pode usar calça. Não adotamos essa doutrina, porque tem calça que é característica para a mulher. Problema nenhum. Tem países aí, né? A Escócia, por exemplo, que o homem usa saia, né? Mas é característico para o homem daquele país. Então é assim, conforme a ordem criada, essa peça de roupa, ela é característica para homem ou para mulher. Aí não importa se é calça, se é saia, se é blusa, se é isso, se é aquilo. Mas elas são características. As pessoas sabem disso. Mas aí tem o travestismo. Isso aí é uma abominação diante do Senhor Deus. E isso não foi descontinuado lá no Novo Testamento. Tem uma carta apostólica que também fala sobre o uso de vestes. E a gente vai passar por lá na nossa leitura ainda esse ano, se Deus quiser. Deuteronômio 22, versículo 6. Se por acaso vires um ninho de ave no caminho, em uma árvore ou no chão, quer sejam filhotes ou ovos, e a sua mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não pegarás a mãe com os filhotes, mas deixarás ir a mãe, e ficarás com os filhotes, para que te vá bem e para que possas prolongar os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito para o teu telhado, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se algum homem cair de lá. Gente, que Deus detalhista, né? Maravilhoso, orientando um povo que não tinha instrução nenhuma. Aí Deus falou assim, olha, quando vocês construírem uma casa, façam um parapeito. Sabe o que é um parapeito, né? Uma espécie de um muro, uma barreira, mais ou menos na altura do peito. Na sacada de um prédio, hoje em dia, você vê, tem a sacada, mas tem um parapeito. Para impedir a pessoa de cair com facilidade, né? Entende? Como Deus, ele é bem detalhista, né? Bem glorioso, né? Vamos lá, versículo 9. Não semearás a tua vinha com sementes diferentes, para que o fruto da tua semente que semeaste e o fruto da tua vinha não se contamine. Não lavrarás com um boi e um jumento, não lavrarás com um boi e um jumento juntos. Não vestirás uma veste de tipos diferentes
como linho e lã juntos, naquela época, né? Você vê, era uma lei pontual sobre vestes, sobre vestir. Não podia misturar linho com lã. Hoje em dia a gente vê, né? Lá na etiqueta tá, é 100% algodão, ou tantos por cento algodão, tantos por cento poliéster, mas isso aqui era uma coisa local daquela época. Doenças de pele, tantas irritações e outras coisas, enfim. Deus nos mínimos detalhes cuidando do povo. Versículo 12. Farás franjas para os 4 cantos da tua veste, com que te cobres. Se algum homem tomar uma esposa, ou entrar a ela e a odiar, e tiver oportunidade de falar contra ela, e lhe trouxer má reputação, e disser: eu tomei esta mulher, e quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. Então, o pai da donzela e a sua mãe tomarão e apresentarão os sinais da virgindade da donzela aos anciãos da cidade junto à porta. E o pai da donzela dirá aos anciãos: dei minha filha a este homem como esposa, e ele a odeia. E eis que teve oportunidade de falar contra ela, dizendo: não achei virgem a tua filha, mas estes são os sinais da virgindade de minha filha. E eles estenderão o pano diante dos anciãos da cidade. E os anciãos da cidade tomarão esse homem e o punirão, e o castigarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da donzela, porque ele trouxe má fama a uma virgem de Israel. E ela será sua esposa, e ele não poderá despedi-la em todos os seus dias. Mas se isso for verdade, e os sinais da virgindade não forem encontrados na donzela, então eles levarão a donzela até a porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras para que morra, porque ela fez tolice em Israel, agindo como prostituta na casa de seu pai. Assim afastarás o mal do teu meio. Lei é lei, né? Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha um marido, então ambos deverão morrer, ambos. Tanto o homem que se deitou com a mulher, como a mulher, assim afastarás, tanto o homem que se deitou com a mulher, como a mulher, assim afastarás o mal de Israel. Se uma donzela que é virgem for prometida a um esposo, e um homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, então trarei a ambos à porta da cidade e os apedrejareis com pedras, para que morram, a donzela porque não gritou quando estava na cidade, e o homem porque humilhou a esposa de seu próximo. Assim afastarás o mal do meio de vós. A mulher já estava prometida e foi lá e aceitou se deitar com outro homem, supostamente forçada. Não sei se foi forçada mesmo. Por que ela não gritou por socorro? Por que ela não correu? Por que ela não tentou fugir? Então ela tem culpa. Bom, essa era a forma daquele tempo, tá? De olharem. Versículo 25. Mas se um homem encontrar uma donzela prometida no campo, e o homem a forçar a se deitar com ela, então somente o homem que se deitar com ela morrerá. Se foi o homem que forçou e ela não queria. Por quê? Versículo 26. Mas a donzela nada farás. Não há na donzela nenhum pecado merecedor de morte, pois é como quando um homem se levanta contra o seu próximo e o mata. Assim é este caso. Porque a achou no campo, e a donzela prometida gritou, e não houve ninguém que a salvasse. Então, ela não queria, ela gritou por socorro, não teve ninguém que livrasse ela, então ela não tem culpa. Só o homem deveria ser apedrejado. Versículo 28. Se um homem encontrar uma donzela que é uma virgem, que não é prometida, e a tomar e se deitar com ela, e eles forem encontrados, então o homem que se deitou com ela dará ao seu pai, ao pai da donzela, 50 siclos de prata,
e ela será sua esposa, porque ele a humilhou. Não poderá despedi-la em todos os seus dias. Um homem não tomará a esposa de seu pai, nem descobrirá o manto de seu pai. Só tomar uma água aqui. Deuteronômio 23, versículo 1. Aquele que for ferido nas pedras, ou tiver o seu membro cortado, não entrará na congregação do Senhor. Um bastardo não entrará na congregação do Senhor. Até a sua 10ª geração não entrará na congregação do Senhor. Um amonita ou um moabita não entrará na congregação do Senhor. Até a sua 10ª geração não entrará na congregação do Senhor eternamente. Porque não vos encontraram com pão e com água no caminho, quando saíste do Egito, e porque contrataram contra ti Balaão, o filho de Beor, de Pétor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Já lemos isso, então não há necessidade aqui de ficar explicando, a gente já sabe desse jeito, tudo que aconteceu já foi lido e explicado lá. Versículo 5. Apesar disso, o Senhor teu Deus não deu ouvidos a Balaão, mas o Senhor teu Deus converteu a maldição em uma bênção para ti, porque o Senhor teu Deus te amava. Lembra de Balaque, que contratou Balaão? Enfim, é essa história aí. Versículo 6. Não buscarás a paz deles, nem a sua prosperidade, todos os teus dias para sempre. Não abominarás um edomita, porque é teu irmão. Não abominarás um egípcio, porque fostes estrangeiro em sua terra. Os filhos que eles gerarem entrarão na congregação do Senhor em sua 3ª geração. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então guarda-te de toda coisa má. Se houver entre vós algum homem que não esteja limpo, por razão de alguma contaminação que lhe aconteceu durante a noite, então deverá sair do acampamento e não entrará no acampamento. Mas quando entardecer, se lavará com água e depois que o sol se puser, entrará no acampamento outra vez. Também terás um lugar fora do acampamento para onde irás, e terás uma pá sobre a tua arma, antes de te acocarares fora. E terás uma pá sobre a tua arma antes de te acocarares fora. Com ela cavarás e te virarás e cobrirás aquilo que saiu de ti. Já sabe, né, gente? Já dá para entender, né? O que está acontecendo aqui, né? As necessidades, né? Faz fora do acampamento, cava, fez, cobre. Versículo 14. Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja nada imundo em ti e não se afaste de ti. Não entregarás ao seu amo o servo que fugir do seu amo e for até ti. Ele habitará contigo entre vós, naquele lugar que ele escolher, em uma das tuas portas, onde ele assim quiser, não o oprimirás. Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem um sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão à casa do Senhor teu Deus por algum voto, porque essas duas coisas são abominações para o Senhor teu Deus. Não emprestarás com usura, juros, né? A troco de juros, a teu irmão. Usura de dinheiro, usura de provisões, usura de qualquer coisa que seja emprestada com usura. A um estrangeiro poderás emprestar com usura, mas a teu irmão não emprestarás com usura, para que o Senhor te possa abençoar em tudo que puseres a mão na terra que vais possuir. Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não descuidarás de cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente exigirá o cumprimento de ti, e haverá pecado em ti. Mas, se te abstiveres de fazer o voto,
não haverá pecado em ti. Então, não precisa ficar fazendo voto. Fez, cuide para cumpri-lo, não descuide. E eu já expliquei para vocês também sobre voto, né? O voto, promessa em forma de oração, que tinha alguma conotação de se abster de fazer algo para se consagrar ao Senhor, diferente de voto econômico, a troca de bens e tal. Versículo 23. Aquilo que sair de teus lábios, guardarás e farás, até mesmo uma oferta voluntária, conforme o que juraste ao Senhor teu Deus, o que prometeste com a tua boca. Quando vieres à vinha de teu próximo, então poderás comer uvas, conforme o teu desejo, até que estejas saciado, mas não porás nenhuma no teu vaso. Entrou na plantação do teu próximo, tá bom, come ali, pode ficar saciado, né? Agora, não vai também arrancar e colocar no pote para levar além daquilo que você aguenta comer ali. Versículo 25. Quando vieres à plantação de grãos de teu próximo, então poderás arrancar as espigas com a tua mão, mas não poderás passar uma foice na plantação do teu próximo. Capítulo 24. Quando o homem tomar uma mulher e a desposar, e acontecer dela não encontrar benevolência aos seus olhos, por ele ter encontrado nela alguma impureza, então ele lhe escreverá uma carta de divórcio e a entregará na sua mão e a despedirá de sua casa. E depois que ela tiver partido da casa dele, ela poderá ir e ser esposa de outro homem. Se o último marido a odiar e lhe escrever uma carta de divórcio e a entregar na sua mão e a despedir de sua casa, ou se morrer o seu último marido que a tomou para ser sua esposa, o seu primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la outra vez para ser sua esposa, depois que ela estiver contaminada, porque isso é a abominação diante do Senhor. E não farás com que peque na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança. Então, esse aqui é aquele ponto que certa vez os fariseus, né, falaram com o Senhor Jesus: mestre, na lei de Moisés fala que pode dar carta de divórcio. E aí, tu, o que dizes? Querendo colocar Jesus à prova, né? E Jesus levou as pessoas de volta para o princípio, dizendo: no princípio Deus uniu o homem e a mulher, e disse: não vai separar. O que Deus uniu, o homem não separa. É assim que tem que ser. Moisés permitiu que desse uma carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, porque naquela época podia ter várias mulheres, e às vezes o homem casava com uma mulher e por qualquer coisa deixava de gostar dela, podia casar com outra, levar para dentro da mesma casa, e aí ia ficar destratando aquela mulher, renegando o que era direito dela, porque tinha outra. É muita maldade. Então Moisés falou o seguinte: olha, escreve uma carta de divórcio, libera ela, para que ela se case com outra pessoa, já que você está tratando ela dessa forma. Hoje em dia não é assim, né? O casamento é único, é uma esposa, casou, é até que a morte o separe, e não é por qualquer coisinha não. Aí Jesus ali abriu um precedente quanto a ferir o matrimônio, né, a honra da mulher ou do homem, enfim, no caso de traição. A gente falou um pouco sobre isso nessas leituras lá, mas como a gente está agora aqui em Deuteronômio vendo onde surgiu esse questionamento dos fariseus, então a gente vê aqui que a coisa foi muito pontual. Então escreve uma carta, libera, deixa ela casar com outra pessoa. E aí também tinha uma questão aqui que é o seguinte: se o primeiro marido deu a carta de divórcio, aí ela casou com outra pessoa, e esse outro marido também deu uma carta de divórcio para ela, ela não poderia voltar para o primeiro marido. O primeiro marido já teve desentendimento, não se resolveram, então não volta para ele. Então, se casou pela segunda vez, esse segundo marido morreu ou deu para ela também a carta de divórcio, então era uma outra pessoa, não poderia voltar para o primeiro. Versículo 5. Quando o homem tomar uma nova esposa,
Não irá à guerra, nem será encarregado de nenhuma incumbência, mas ficará livre em casa durante 1 ano. Ah, que beleza! 1 ano de lua de mel, hein? E alegrará a esposa que tomou. Nem um homem tomarás como penhor nenhuma das 2 pedras do moinho, nem a de baixo, nem a de cima, pois seria como tomar em penhor a vida. A pedra de moinho é que servia para rolar e moer os grãos, né? Um meio de sustento das pessoas naquela época. Então, não tome como penhor isso. Você vai tirar o meio de trabalho da pessoa. Versículo 7. Se um homem for encontrado roubando algum dos seus irmãos, dos filhos de Israel, e comercializá-lo ou vendê-lo, então esse ladrão morrerá, e afastarás o mal do vosso meio. Guarda-te da praga da lepra, e observa diligentemente que faças conforme tudo o que os sacerdotes, os levitas, vos ensinarem. Como lhes ordenei, assim cuidareis de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam pelo caminho depois que saíste do Egito. Se lembram? Já lemos essa passagem. Miriam contraiu lepra por confabular contra o seu próprio irmão e sacerdote Moisés. Versículo 10. Quando emprestares alguma coisa a teu irmão, não entrarás em sua casa para tirar o seu penhor. Ficarás do lado de fora. E o homem a quem emprestastes, te trará o penhor para fora. E se o homem for pobre, não dominarás com seu penhor. De qualquer forma, lhe devolverás o penhor quando o sol se pôr, para que ele possa dormir na sua própria veste e te abençoar. E isso será justiça para ti diante do Senhor teu Deus. Então, às vezes tomava a capa como penhor. E ali aqui está dizendo o seguinte: se ele não tiver como pagar, devolve a capa dele quando o sol se pôr, porque ele vai usar essa capa para se vestir, para se aquecer. Devolve, não seja tão maldoso assim. E ele vai te abençoar por isso, e o Senhor também vai te abençoar. Versículo 14. Não oprimirás um servo contratado que é pobre e necessitado, quer seja um dos teus irmãos ou dos teus estrangeiros que está na tua terra, dentro das tuas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol não se porá sobre ele, porque ele é pobre, e põe o seu coração sobre ele, para que ele não clame contra ti ao Senhor, e para que não haja pecado em ti. Então, contratou o funcionário, paga, não deixa o sol se pôr sem dar o que é direito dele, porque se você fizer isso, ele vai clamar a mim, né? Clamar ao Senhor contra ti, porque você está sendo maldoso com ele, e aí você vai estar em pecado. Versículo 16. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos serão mortos pelos pais. Cada homem será morto pelo seu próprio pecado. Então aqui a gente vê que a responsabilidade e consequência pelo pecado é pessoal e não passa de geração em geração, como muitos dizem. Isso aí é uma maldição hereditária. Fulano está passando por isso porque o pai dele foi ruim. Não, tem nada a ver. Certa vez os discípulos também perguntaram para Jesus, né? Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais? De quem é a culpa disso? O pecado é dele ou dos pais? Jesus falou, nem ele nem os pais, mas foi para que nele se manifeste as obras daquele que me enviou. Então, esse negócio aí de maldição hereditária é conversa. A gente já falou um pouco sobre isso aqui com vocês também. Versículo 17. Não perverterás o juízo do estrangeiro, nem do órfão, nem tomarás a veste de uma viúva como penhor, mas te lembrarás de que foste servo no Egito, e o Senhor teu Deus te resgatou de lá. Portanto, eu te ordeno que faças isso. Quando cegares a tua colheita no teu campo, e esqueceres um molho no campo, não voltarás para apanhá-lo. Será para o estrangeiro, e para o órfão, e para a viúva, e para o que o Senhor teu Deus
para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra das suas mãos. Esse princípio aqui era com vistas a ajudar o pobre, a viúva, o órfão. A pessoa tem uma plantação, então ela ia lá e colhia. Aí se ela esqueceu algo do que colheu para trás, a ordem é o seguinte: nem volte para buscar, deixa lá, que alguém vai se alimentar daquilo. Se caiu algo pelo caminho, deixa, alguém vai se alimentar daquilo. A gente vai ver esse princípio aqui sendo cumprido com a nora de Ruth, se não me engano, naquela história, naquela colheita de Boaz. Quando a gente estiver lá, eu vou lembrar vocês disso. Ela pede para sua, se não me engano é Ruth mesmo, ela pede para sua nora ir até onde estava Boaz para poder trazer alguma coisa para eles. E aí Boaz sai colhendo e vai deixando ela pegar o que cai no meio do caminho. Quando a gente estiver lendo essa história, eu vou lembrar vocês disso. Versículo 20. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para sacudir outra vez os ramos. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colheres as uvas da tua vinha, não as colherás outra vez. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E te lembrarás de que foste um servo na terra do Egito. Portanto, te ordeno que faças isso. Capítulo 25. Se houver uma controvérsia entre os homens e vierem a juízo, para que os juízes possam julgá-los, então justificarão ao justo e condenarão ao ímpio. E acontecerá que, se o homem for ímpio, se o homem ímpio for merecedor de espancamento, o juiz fará com que ele se deite e seja açoitado perante a sua face, conforme a sua culpa, por certo número de açoites. Poderá dar-lhe 40 açoites. Poderá dar-lhe 40 açoites. E não mais, para que, se ele exceder e açoitá-lo acima desses muitos açoites, teu irmão não te pareça vil. Para que, se ele exceder e açoitá-lo acima de muitos açoites, teu irmão não te pareça vil. Então, assim, ele foi condenado. Exatamente, a dona Graça colocou aí, Ruth era nora de Noemi. Noemi pediu para Ruth ir até a plantação de Boaz em certo tempo. Quando a gente estiver lendo a história de Ruth, a gente vai ver esses detalhes. Obrigado, dona Graça. Então aqui está dizendo o seguinte: o homem foi condenado, então tá, você vai açoitá-lo, mas é a conta certa de açoites. Se é 40 açoites, é 40 açoites, vai contar. Não passe disso, para não se exceder. Versículo 4. Tu porás focinheira no boi. Tu não porás focinheira no boi quando ele pisar o grão. Então, aqui a gente vê também o cuidado de Deus até com os animais que trabalham. Às vezes o boi ele é usado para arar a terra, ele é usado para poder ajudar também na colheita, quando ele saía puxando a ferramenta que corta os grãos. E aí o que acontece? O homem vai lá e coloca uma focinheira na boca do boi para que o boi não coma enquanto trabalha. Então Deus está falando, não faça isso, através de Moisés. Não coloque a focinheira na boca do boi enquanto ele está pisando o grão. Isso fica conhecido como para não atar a boca do boi que debulha. Talvez você já ouviu essa expressão, inclusive no Novo Testamento. Jesus usa essa expressão. O apóstolo Paulo usa também esse versículo, inclusive para falar sobre os ministros, aqueles que trabalham na obra do Senhor. Então, aqui a gente vê um cuidado de Deus
até com os bois, até com os animais que trabalham no campo, para não impedir que eles comessem enquanto trabalhavam. E Paulo ele aplica esse princípio até para o pagamento mesmo do salário de um ministro, um salário satisfatório para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Vamos ler isso aqui para ajudar a interpretar o texto. Está lá em 1 Coríntios. Deixa eu só conferir. 1 Coríntios 9, versículo 9. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Pois está escrito na lei de Moisés: tu não porás focinheira na boca do boi que pisa o grão. Acaso Deus cuida dos bois? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Então veja, que Deus está falando ali serve para nós, é por nós esse princípio. Por nossa causa, sem dúvida, isso está escrito. Aquele que ara deve arar com esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, será muito colher de vós coisas carnais? Olha Paulo falando, se a gente semeia coisas espirituais, nós pregamos a palavra, nós oramos por vocês, seria muito esperar colher de vocês as coisas carnais? O nosso sustento, o nosso alimento, dinheiro, oferta? Versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós. Olha só o que ele está falando. Se outros participam do seu dinheiro, você paga imposto, você paga suas contas, você dá dinheiro para outras pessoas, você faz negócios com o seu dinheiro para outras pessoas. Aí Paulo está falando, quanto mais nós. Todavia, nós não usamos deste poder. Não estamos obrigando vocês a nos dar alguma coisa. Antes, suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas santas do templo? E os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, algumas pessoas falam assim, não, mas o pastor tem que trabalhar. O pastor tem que trabalhar fora, ter o dinheiro dele fora e não pode ter nada da igreja. Olha, existem alguns pastores que são bivocacionados e que Deus os abençoe e os dê condições de continuarem assim. Também não seria erro nenhum. Paulo, por um certo momento da vida dele, ele foi bivocacionado. Ele trabalhava e também fazia obra, por um tempo. Mas em tantos outros tempos ele recebia oferta. E aqui ele está dizendo que aquele que vive do evangelho, que prega o evangelho, que viva do evangelho. Ora, essa é a minha vocação. Eu estou aqui, por exemplo, todos os dias, ao vivo com vocês, pregando, lendo, servindo. E não estou obrigando ninguém que está aí do outro lado a me pagar por isso. É de graça. Esse clube, esse plano de leitura é uma oferta, é de graça. Outras pessoas cobram por isso, como disse o apóstolo Paulo aqui. Tem quem cobre, mas nós não vamos cobrar. Nós vamos fazer isso pelo evangelho, para o avanço do evangelho. Eu não cobro para pregar, eu não cobro para ler a Bíblia com vocês, nessa 1 hora que a gente fica todo dia, mas, olha o que ele fala, os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então eu vou viver do quê? O governo não me dá nada, não me sustenta, não tenho o salário do governo. Não trabalho fora porque eu sou vocacionado. Então, algumas pessoas, por gratidão, transbordam, ofertam, dizimam, ajudam, e assim a gente segue. É claro, né, que existem os excessos, existem os lobos, existem os falsos profetas, mas tudo isso aí você tem que ter discernimento e fazer conforme Deus colocar
no seu coração. Fica muito claro aqui esse texto, né? Ele também fala sobre isso para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Olha só. Os anciãos que governam bem sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Pois a Escritura diz: não porás focinheira no boi que pisa o grão, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Olha o que Paulo está falando. Os anciãos, os mais antigos, sejam dignos com dupla honra, ou seja, receba o dobro. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha só que coisa. Então, Paulo ainda está colocando aqui na questão de salário, que o salário teria que ser inclusive satisfatório. Ele trabalha mais, ele se dedica à palavra, ele se dedica à doutrina. Os mais antigos, aqueles que realmente estão ali envolvidos, estão a todo tempo se dedicando à palavra, se dedicando à doutrina, honre. Honre até com dupla honra. Mas isso tem que partir, né? Tem que ser um reconhecimento, né? Hoje em dia é difícil encontrar pessoas que tenham esse entendimento, esse princípio. Então, Velho Testamento sendo interpretado com o Novo Testamento e mostrando para nós, todos nós, para mim e para você, que é bíblico. É bíblico. Um ministro do Senhor ser remunerado. Principalmente aqueles que se dedicam à palavra e à doutrina, que é vocacionado. Há quem seja bivocacionado. Principalmente aqueles que se dedicam mais, que se empenham mais, que sejam honrados. Vamos voltar lá para Deuteronômio. Capítulo 25. Se alguns irmãos habitarem juntos, e um deles morrer e não deixar filhos, a esposa do morto não poderá se casar com um estranho. O irmão de seu marido entrará a ela e a tomará como esposa e cumprirá a obrigação de irmão do marido para com ela. Isso aqui é a lei do liverato, né? A gente já falou. A lei do liverato do cunhado, para manter a descendência. A gente já leu isso já também. Versículo 6. E acontecerá que o primogênito que ela gerar sucederá em nome de seu irmão, que está morto, para que seu nome não se apague em Israel. E se o homem não quiser tomar a esposa de seu irmão, então ela irá à porta entre os anciãos e dirá: o irmão de meu marido se recusa a levantar para seu irmão um nome em Israel. Ele não quer realizar a obrigação de irmão de meu marido. Então os anciãos de sua cidade o chamarão e falarão com ele. E se insistir nisso e disser: não quero tomá-la, então a esposa de seu irmão virá até ele na presença dos anciãos e tirará o sapato dele de seu pé e cuspirá em sua face e responderá dizendo: assim seja feito aquele homem que não quiser edificar a casa de seu irmão. É um gesto de humilhação, né? Ele seria conhecido como descalçado. Versículo 10. E o seu nome será chamado em Israel a casa daquele que foi descalçado. Versículo 11. Quando alguns homens pelejarem um contra o outro, e a esposa de um se aproximar para livrar o seu marido da mão daquele que a fere, dois homens estão brigando. A esposa dele se aproxima para livrar, e estender a sua mão e o pegar pelas suas partes íntimas, entendeu? A mulher quer livrar o marido, vai lá e pega nas partes íntimas do outro homem, nos Países Baixos, né? No órgão genital. Versículo 12. Então cortarás a sua mão, o teu olho não se apiedará dela. Que coisa, hein? Se uma mulher fizer isso, é para cortar a mão dela e não ter piedade dela.
Gente, a reprodução naquela época era algo muito sagrado. O homem ter filhos, aumentar sua descendência. Então, uma mulher ir lá e bater nos Países Baixos de um homem, causando assim uma possível infertilidade, era considerado terrível isso. Versículo 13. Não terás em tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não terás em tua casa 2 medidas, uma grande e uma pequena, mas terás um peso justo e perfeito. Medida justa e perfeita terás, para que teus dias possam ser prolongados na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque todos os que fazem tais coisas e todos os que agem injustamente são uma abominação para o Senhor teu Deus. Lembra-te do que Amaleque te fez pelo caminho quando saíste do Egito, como ele te encontrou pelo caminho e feriu os que iam na retaguarda e todos os que eram fracos atrás de ti, quando estavas cansado e enfraquecido, e ele não temeu a Deus. Acontecerá que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado descanso de todos os teus inimigos à tua volta, na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, para que a possuas, que apagarás a lembrança de Amaleque de debaixo dos céus, não te esqueças disso. Capítulo 26 e o último de hoje. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, e a possuíres e nela habitares, que tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trarás da tua terra que o Senhor teu Deus te dá, e as colocarás em um cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali colocar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dirás a ele: Eu professo neste dia ao Senhor teu Deus, que cheguei à terra que o Senhor jurou aos nossos pais que nos daria. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o colocarás diante do altar do Senhor teu Deus, e falarás e dirás diante do Senhor teu Deus: Um Ciro, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com poucos, e eles se tornaram uma nação grande, poderosa e numerosa. E os egípcios nos maltrataram, e nos afligiram, e nos impuseram dura servidão. E quando clamamos ao Senhor Deus dos nossos pais, o Senhor ouviu a nossa voz, e observou a nossa aflição, e o nosso trabalho, e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e de maneira terrível, e com sinais e com prodígios, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, que é uma terra que emana leite e mel. Eis que trago as primícias da terra, que tu, ó Senhor, me deste, e as apresentarás diante do Senhor teu Deus, e a adorarás diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua casa. Tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti, quando tiveres terminado de oferecer todos os dízimos de tua produção, no 3º ano, que é o ano do dízimo, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer dentro das tuas portas e se saciem. Então dirás, diante do Senhor teu Deus: Eu trouxe as coisas consagradas da minha casa, e também as dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me ordenaste. Não transgredi teus mandamentos, nem os esqueci. Não comi delas na minha tristeza, nem tirei nada delas para nenhum uso imundo, nem dei nada delas para os mortos, mas ouvi a voz do Senhor meu Deus, e fiz conforme tudo o que me ordenaste. Olha, desde a tua santa habitação, desde os céus, e abençoa o teu povo, Israel, e a terra que nos deste, conforme juraste aos nossos pais, uma terra que emana leite e mel. Neste dia, o Senhor teu Deus te ordena que cumpras esses estatutos e juízos. Portanto, tu os guardarás e os farás com teu coração em toda a tua alma. Tu declaraste neste dia que o Senhor será o teu Deus, e andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e ouvirás a sua voz. E hoje o Senhor te assegura que serás o seu povo peculiar, conforme ele prometeu, e que tu deves cumprir todos os seus mandamentos, e te exaltarás acima de todas as nações que ele criou em louvor e em nome e em honra, e poderás ser um povo santo para o Senhor teu Deus, como ele bem falou.
a gente vê que o princípio do dízimo ele é aplicado de várias formas e por várias vezes, né? Um tipo de dízimo foi assim quando eles conquistaram a terra. Então, eles levaram o dízimo daqueles primeiros frutos e fizeram uma declaração de fé dizendo: chegamos aqui por mão do Senhor, os nossos pais chegaram ao Egito, eram bem poucos, se multiplicaram e assim foi indo. Aí depois de 3 anos, o dízimo dos acréscimos, o que acresceu aquela plantação que já existia. Esse dízimo dos acréscimos era para ser dado para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o levita. E assim vai. Aí tinha o dízimo das colheitas, tinha a festa das primícias, das 70 semanas, vários tipos de dízimos. A Bíblia mostra isso em ritos cerimoniais no Velho Testamento. A maioria foi descontinuado. Um tipo de dízimo permanece e isso entra como doutrina na Igreja dos Apóstolos e lá quando a gente estiver lendo a gente vai falar com vocês sobre isso, tá bom? Gente, vou ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Um abraço de fé, de força. Eu vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Mas a nossa leitura está encerrada, tá bom? Até amanhã para quem vai.